Bom dia, continuando agora o capítulo 7, nós vamos para o tópico 4, onde nós vamos falar sobre a tendência do tamanho dos íons. O tamanho do íon é a distância entre os íons e um composto iônico. É assim que ele é determinado, já que não há uma ligação covalente entre os átomos, né? O tamanho do íon também depende da carga nuclear, do número de elétrons e dos orbitais que contêm os elétrons de valência. Ou seja, ele depende do número de camadas eletrônicas onde os elétrons estão distribuídos, né? Quanto maior o número de elétrons, maior o número de camadas eletrônicas, geralmente. E também depende da carga nuclear do núcleo, uma vez que essa carga nuclear vai fazer a atração dos elétrons. Bom, quando um átomo perde elétrons, ele se transforma num cátion. Geralmente, os cátions eles deixam vago o orbital mais volumoso e, portanto, eles vão perder o último orbital. E isso faz com que eles sejam sempre menores do que os átomos que lhe dão origem. Já no caso dos ânions, você vai aumentar o número de elétrons. E esse elétron, geralmente, né, ele é adicionado na última camada eletrônica. E aí faz com que essa último orbital seja mais volumoso e, portanto, os ânions são sempre maiores do que os átomos que lhe dão origem. Bom, nessa próxima figura, a gente consegue verificar isso. Perceba que nessa figura, os átomos que estão aqui na coloração cinza, eles estão neutros. Assim que ele perde elétron, fica menor. Então isso acontece para todos os casos aqui onde o átomo está, o cátion está sendo representado por essa cor rosa, tá certo? E o que acontece com o ânion? Você tem aqui o átomo neutro na cor, retornando aqui, na cor cinza, e quando ele ganha elétrons, ele aumenta de volume, como acontece aqui, registrado nessa cor azul. Perceba que quando a gente desce numa coluna, num grupo, lítio passando por sódio, por potássio, os átomos sempre vão aumentando, os íons sempre vão aumentando de tamanho. Isso porque eles têm um maior número de camadas, tá certo? Então aqui mostra os valores para vocês em Anderson, dos íons e do átomo de origem, por exemplo. Então, está exemplificando aqui que todo cátion, né, todo átomo, quando perde elétrons, se transforma num cátion, seu átomo diminui de tamanho, e todo átomo, quando ganha elétrons, se transforma num ânion, o seu átomo aumenta de tamanho. Bom, continuando nesse estudo da tendência nos tamanhos dos íons, a gente tem que, para íons de mesma carga, o tamanho do íon aumenta à medida que descemos no grupo da tabela periódica, como eu mostrei na figura anterior. Todos os membros de uma série isoeletrônica têm o mesmo número de elétrons. Portanto, o que significa uma série isoeletrônica? Né? Iso significa igual e eletrônica, elétrons iguais. Então, quando você está comparando o raio de átomos que tem o mesmo número de elétrons, ou de íons, né, que tem o mesmo número de elétrons, eles vão ter o mesmo número de camadas eletrônicas. Portanto, quando a carga nuclear aumenta, em uma série isoeletrônica, os íons tornam-se menores. Lembrando que a carga nuclear de um átomo ou íon monoatômico é dada pelo número atômico do elemento. Então, olhando para essa série isoeletrônica aqui, nós temos que todos eles apresentam 10 elétrons. O oxigênio, né, o número atômico é 8, ele neutro teria 8 elétrons, mas ganhando 2 elétrons passa a ter 10. O flúor, número atômico 9, ele neutro teria 9 elétrons, ganhando 1 elétron passa para 10. O sódio tem número atômico 11, perdendo 1 elétron passa a ter 10 elétrons. O magnésio, número atômico 12, perdendo 2 elétrons passa a ter 10. O alumínio, número atômico 13, perdendo 3 elétrons, passa a ter 10. Então, essa série isoeletrônica aqui, né, a ordem, aqui está em ordem decrescente do raio atômico, né? O oxigênio apresenta, o oxigênio 2- apresenta o maior raio atômico,
e o alumínio apresenta menor raio iônico, né? Uma vez que os números de elétrons permanecem constantes nesses íons, o raio do íon diminui com o aumento da carga nuclear. Bom, o que acontece? O alumínio aqui tem número atômico 13, já o oxigênio 8. Quem tem a maior carga nuclear eletrônica vai ter a maior atração do núcleo pelos elétrons, portanto, o raio acaba ficando menor, certo? Então nós terminamos o tópico 4 e no próximo tópico nós iremos falar sobre energia de ionização. Até a próxima aula.